quero convidar o Fábio Porto, esse jovem rapaz, né? Já um jovem senhor, um jovem rapaz. Que Deus te abençoe. Amém. Continue usando a sua vida. Nós cremos que o nosso Deus vai usar o Fábio poderosamente. Os irmãos estão vendo pessoas que o pastor tem convidado. Isso é muito bom, irmãos. Nós temos a oportunidade de Deus usar a vida dos nossos jovens, dos nossos irmãos. Esteja em oração, esteja atento. Não se distraia. Falar igual o nosso pastor, não se distraia. Fique atento. Deus ainda tem muito para falar aos nossos corações nesta noite. Deus te abençoe, igreja. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Marilza, você me deixou preocupado porque você começou a falar. Eu falei, ela vai pregar. E pregar é falar o que eu ia falar. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Eu estou muito alegre de estar aqui hoje. É um prazer muito grande poder ser usado pelo Senhor, poder me colocar na brecha para que Ele me use. Pensando nesse dia, pensando em estar aqui hoje, eu lembrei de uma coisa interessante, né? Por que eu? Aí eu lembrei da minha filha pegando as canetas para pintar. Por que ela pegou aquela cor? Eu não sei. Mas ela quis pintar com aquela cor e é assim que Deus faz. Amém? Então, eu gostaria de orar e entregar esse momento ao Senhor, quebrar um pouquinho o gelo, porque eu estou nervoso, mas Deus vai falar com os irmãos. Amém? Senhor Deus e Pai, te agradeço essa noite por estar aqui. Senhor, te agradeço pela tua graça, pela tua salvação. Te agradeço pelo privilégio de te conhecer, Senhor, o privilégio de poder servir a Ti e ver a Tua obra sendo feita diante dos meus olhos. Que essa noite o Senhor possa abrir o entendimento do Teu povo, que o Senhor possa usar meus lábios, mesmo com as minhas limitações, minhas fraquezas e pecados, Senhor. Usa-me, Senhor, fala com o Teu povo e o Senhor abençoe a Tua igreja. Eu te entrego esse momento em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, nós estamos vivendo o ano da renovação. Vivendo o ano não, né? Esse é o tema do ano, né? O tema que Deus deu direção ao pastor e à liderança da igreja. É o ano da renovação, odres novos para o vinho novo. E eu estava refletindo sobre isso, refletindo sobre vinho, refletindo sobre odre. E em uma dessas reflexões e entendimentos, ficou claro que o odre novo somos nós dispostos, né? Dispostos a buscar mais de Deus. E pensando no que falar essa noite, Deus me fez lembrar um texto que eu li na adolescência e que foi me conduzindo durante muito tempo, sobre como eu tinha que conhecer e aprender mais do Senhor. E veio falando comigo nesse período de preparação da palavra, né, buscando, estudando o texto, entendendo o contexto aqui da época, e Deus me trouxe um texto em Romanos 12, no versículo 1 e 2. Antes de ler aqui o texto, vou trazer um contexto para os irmãos. Nessa época aqui em Roma, nesse escrito dessa carta, Paulo já tinha evangelizado e pregado e implantado igrejas no maior número de províncias, quase todas as províncias do Império Romano, e ele tinha um desejo de evangelizar na Espanha, e ele desejava usar a igreja de Roma como base por proximidade, para poder estar alcançando e fazendo essa missão na Espanha. Só que Paulo ele tinha um problema. Paulo ele tinha objeção de cristãos, de muitos judeus em Roma, e de cristãos judeus convertidos ao cristianismo, que estavam exigindo, querendo impor que cristãos gentios eles continuassem mantendo 3 dos ritos da lei de Moisés, que era a circuncisão, guardar o sábado e a questão dos animais, das comidas puras, né? Isso a gente vê em Levítico, lá a gente vê um pouco dessas leis. E Paulo escreveu essa carta, iniciando do capítulo 1 ao 11, ele falando sobre, esclarecendo, dando a exposição do plano de salvação. Ele começa falando nos primeiros 3 capítulos sobre a condição do homem, que a gente vê um texto que fala que o homem, Deus entregou o homem como castigo ao seu próprio entendimento, e tem muitas outras coisas que falam que
que o homem foi destituído da glória de Deus. Depois ele vem entrando na parte de justificação com Cristo, em que fica muito claro que o pecado não habita mais no homem. Nós somos libertos e livres do pecado. E depois sobre a nova vida em Cristo. E quando chega no capítulo 12, Paulo ele começa uma exortação, uma exortação pastoral, um tom mais de conselho de quem tem zelo, né? E ele começa o texto assim. Pode parar para digitar. Portanto, meus irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu li ali porque a minha Bíblia está na versão dos dias de hoje, vai ficar um pouquinho diferente. Então, quando ele começa com esse portanto, né, ele está falando aqui, depois de explicar a questão da salvação, ele está falando aqui para cristãos que entenderam, pessoas que entenderam realmente a graça do Senhor. É um tom de exortação chamando ao novo. E uma coisa que me chamou a atenção é muitas vezes sobre a conversão das pessoas, ou o início do caminhar com Cristo. A gente vem, muda hábitos. Eu já vivenciei, testemunhei muito disso. A música do carro muda, a pessoa, eu não bebo mais, eu mudo a minha forma de vestir, eu estou mais sorridente, e começa uma caminhada ali, lutando contra a sua carne, tentando manter essa caminhada na força dos braços, mudando posturas e tudo mais, só que tem um porém. Deus ele não começa mudando comportamentos, ele começa mudando o interior do homem. A gente pode tentar, por exemplo, criar o hábito saudável, mas se você não tiver a sua mente transformada para entender que você tem a necessidade de todo dia praticar atividade física e ter uma alimentação sadia, você não vai continuar com o hábito de se exercitar e de se alimentar. Você precisa primeiro tratar a sua mente, tratar como aquele assunto, absorver melhor o conteúdo, para que você possa aplicar isso na tua vida e gerar realmente transformação. E quando ele vem chamando nesse portanto, meus irmãos, peço que entreguem-se como sacrifício santo e agradável a Deus, Paulo aqui, ele está chamando o cristão que entendeu a graça, e quem entende a graça, ele não vive algo por obrigação, ele vive por gratidão. No Salmo 116, capítulo 12 e 14, deixa eu abrir aqui. Está ali, está projetado, fica mais fácil. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Só o 14 agora. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Deus, ele não está pedindo para a gente que a gente se entregue para que ele nos forneça algo, nos favoreça em algo. O Senhor, ele já fez. Cristo morreu na cruz, nós éramos escravos do pecado, nós fomos comprados por um alto preço, chamados de servo, e ao mesmo tempo nós temos um tratamento de filhos. Então o Senhor chama a gente para que a gente entregue totalmente a Ele, porque a misericórdia já foi feita. A gente, que o problema nosso, assim, acredito que no processo da salvação, a gente acredita que o primeiro passo é o mais difícil, de se converter, de aceitar Cristo, levantar as mãos, mas o processo mais difícil é manter no altar diariamente. Esse é o processo difícil, se sustentar no altar. Ninguém consegue se sustentar no altar só na força de vontade. Se a mente não for transformada, o altar vira peso. Ele diz, não vos conformeis com esse século.
Ele está dizendo aqui, isso aqui é na versão Almeida atualizada, mais antiga. Deixa eu abrir aqui, só um minuto. Aqui. Portanto, meus irmãos, eu vou ler aqui na minha versão mesmo, irmãos. Portanto, meus irmãos, por causa da oferta de sacrifício, está aqui. Não vivam como vivam as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Tem uma coisa muito interessante que nós observamos assim num processo do pecado, né? E a gente vê isso lá em Tiago 1,14, que fala que nós somos tentados pelo aquilo que a gente cobiça. Uma vez a gente se entregando à cobiça, a gente gera o pecado, e o pecado morte. A transformação da mente, ela começa com um processo primeiro de se abster de coisas que te levam a uma vida mais secular e separada de Deus. Você primeiro, como a gente vai em Salmo 1, que o salmista fala que bem-aventurado é aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, e não se junta aos zombadores. Antes, o prazer está na lei do Senhor, e ele medita de dia e noite. Eu vim observando na minha vida há um tempo, o quanto de tempo eu dedicava a coisas seculares que consumiam o meu tempo e me tiravam muito da comunhão com Deus. Eu gosto muito de séries, filmes, eu gosto muito de maratonar séries, é o que eu mais gosto de fazer no meu momento de lazer. E eu vi o quanto isso estava me levando a um sentimento de incredulidade, porque muita coisa que a gente consome secular, seja um romance no livro, nada contra quem gosta de ler, eu já li muito, a gente está ali vivenciando e experimentando de uma fantasia que desperta em nós, às vezes, desejos obscuros, coisas que tiram Deus do centro. Então, às vezes, a gente se alimenta com muita coisa secular, nada contra ver um futebol, eu gosto, né? Mas, às vezes, o Flamengo ele vira um ídolo na vida da pessoa, ao ponto dela trocar um culto, trocar um momento de comunhão com a igreja, alguma coisa que vai edificar, de trazer a sua família e estar dedicado a um jogo. Ou nada contra viajar faz bem, o pastor está de férias, deve estar passeando, eu espero viajar aí para o ano que vem. Mas quando a gente vive para criar, por exemplo, dos filhos memórias na infância, e nessas memórias nós não estamos dedicando tempo, por exemplo, para cumprir com uma responsabilidade nossa, que é discipulá-los, a gente está falhando como pais e como cristãos. O cristão, ele é chamado para ser, ele é um discípulo, chamado para ser discípulo, e um discípulo discipulador. E os nossos filhos são pessoas que nós temos que discipular. Eles são obrigação nossa, nós conduzirmos eles de lado a lado, mão dada com eles, para que eles possam caminhar na presença do Senhor e no dia que crescerem, alcançarem a sua maioridade, o seu momento de maturidade, eles não se desviem dos seus caminhos. E isso, às vezes, quando o pastor fica aqui na frente pedindo, exortando a igreja a trazer filhos para a EBD, os irmãos estarem sentados aqui para estudar a palavra de Deus, isso é uma coisa que era para quem entende a graça, isso não era para ser algo que devesse se insistir tanto. Que antes de cair em pecado, irmãos, alguém já caiu em pensamento, e as nossas crianças, pegando o gancho de crianças, elas são bombardeadas por informações diárias onde Deus não está no meio. Nós constantemente vemos desenhos ao lado da Rebeca, a gente monitora muito o que ela assiste, e toda vez a gente é surpreendido com um detalhe no desenho que é um gancho para uma verdade secular, alguma ideologia que lá na frente vai ser conectado com outro gancho, outra verdade, e que vai conduzir a um desvio de caminho, porque nós não fomos vigilantes com aquilo que a criança assiste. Enquanto a criança não recebe, às vezes não recebe dos pais uma orientação, um discipulado sobre a palavra, não participa de uma escola, ministério infantil,
não está tendo a oportunidade de conhecer a Deus, de ser trazido para perto dele no momento da sua inocência. E o pecado, tanto, ele pode lá na frente ser colhido por causa de uma negligência hoje. Isso é algo que é falado com exortação. Eu não estava nem pensando, irmãos, em falar nessa linha de família, não era isso que eu preparei aqui dentro do texto, mas é isso que Deus está me direcionando, então eu não vou tentar brigar com o Espírito Santo aqui. Mas todo o tempo que a gente dedica ao que é secular e se desvia do entendimento da palavra, é um pouco do que a gente alimenta a nossa mente sem Deus, sabe? A palavra fala para a gente primeiro se afastar das coisas seculares, não se amoldar esse padrão desse mundo e permitir ser renovado para ser transformado pela renovação da mente. Eu preciso entender que o meu filho vai ser discipulado por mim, a minha filha vai ser discipulada por mim. Não é responsabilidade da igreja e do Ministério Infantil Discipular, são recursos. E se eu quero colher uma família que, como eu vi no sábado aqui, no casamento, no aniversário de 40 anos da Leninha e do Paulinho, de casamento, uma coisa que me impactou é que eu vi uma família inteira formada por diáconos, um pastor, frutos de um pastor que discipulou sua família. E os netos, eu conheço os netos servem, são referências, são exemplos na igreja do serviço do Senhor. E isso foi um plantio da responsabilidade do servo do Senhor. Você quer conhecer a vontade do Senhor para a sua vida? Ela é conhecida com a renovação da mente, irmãos. É buscando o Senhor, como o salmista fala, meditando na lei do Senhor dia e noite. Nós temos escola bíblica aqui, existe uma chamada para a leitura diária da palavra, existe acompanhamento que facilite o controle no aplicativo, a folha de papel que foi disponibilizada, há uma chamada para o convite para estar buscando ao Senhor diariamente com a leitura e estudo bíblico. O que não falta é recursos para coisas que, uma vez ouvindo de um amigo, que não precisava, porque bastava que nós diariamente nos dedicássemos a buscar o Senhor dia e noite. A vontade do Senhor para a nossa vida, seja a vontade que é declarada a todos e a vontade que é considerada provisão, que a gente vai conhecendo com o andar da nossa vida, Deus vai abrindo e vai mostrando a gente, ela é conhecida através dessa transformação, renovação de mente, entrega-se no altar do Senhor e assim Deus vai revelando a verdade, a vontade dEle constantemente. Quando a nossa mente muda, irmãos, o desejo ele muda. Quando o desejo muda, a vida muda. Quando essa transformação acontece, algo poderoso ele começa a acontecer na nossa vida. O renovo nos leva a ter essa intimidade, viver a vontade de Deus. O renovo nos leva a uma maior intimidade. E a vontade de Deus, ela não é um segredo que é revelado por oráculos ou alguma coisa do tipo. É uma experiência para quem se entrega. Ela é boa, mesmo quando nos confronta. Ela é agradável, mesmo quando exige renúncia, e o Evangelho é renúncia. Ela é perfeita, mesmo quando não é fácil. Quem não se entrega ao Senhor de todo o coração, ele não é transformado. Às vezes a gente é muito dedicado a serviço, a atividade, a muitas outras coisas, mas Deus ele pede hoje que a gente entregue a centro das nossas vontades. Quando Paulo fala de sacrificar seu corpo de forma agradável ao Senhor, ele está falando de entrega completa, desejo, vontade, sonhos, direcionamento. É uma entrega completa, diferente de alguns pensamentos da época que só valorizavam o mental. Paulo está falando uma entrega completa, como sacrifício vivo, é diário, é na área emocional, é na área financeira, é na vida profissional que a gente tem que se dedicar, mas a gente não pode colocar isso como altar. O Senhor pede de nós, para que Ele dê um novo, que a gente esteja disposto a entregar e sacrificar no altar a nossa vida diariamente. É lendo a palavra, é meditando na palavra, é orando, é buscando a sua presença e entregando a Ele todos os dias.
Amém, irmãos? Então, eu queria chamar o ministério aqui. Eu não dei o sinal porque as coisas foram pegando outro caminho, mas é no altar, Senhor, do Senhor que a gente vai conhecer a vontade dEle para nossas vidas, independente da área e segmento. Amém, irmãos? Deus abençoe.